Taping é um diferencial do nosso trabalho, seja ele como esteticista, como alguém que trabalha com bem-estar, como alguém que trabalha com o trans ou pós-operatório. Essa é a grande questão. A primeira coisa que a gente tem que pensar é exatamente isso. O que é diferencial? Às vezes, diferencial é o sorriso que a gente atende a cliente, às vezes a belezura do espaço que a gente tem, mas para mim o diferencial é a questão da qualidade do serviço que eu tô prestando. Que esse sempre foi o meu diferencial e continua sendo. Prestar para vocês um serviço em que vocês tenham algo agregado, como aluna, como profissional. Então essa é a ideia de ser o diferencial. E aí o taping, ele entra, gente, exatamente assim, como uma ferramenta para vocês. Ou seja, como que a gente vai diferenciar o nosso trabalho com o taping. A grande questão, gente, é que é assim, ó, taping virou moda. A gente chuta numa moita, cai professor de taping. A gente chuta na outra moita, cai profissional trabalhando com taping. A gente clica na internet, tem 450 mil cursos de taping por R$50, por R$100, com 3 aulas, 5 aulas, 8 aulas. E aí, o que eu penso, não do taping, de todas as técnicas da estética. Microagulhamento, jato de plasma, ozônio, intradermo pressurizada, criolipólise, criofrequência, HIFU, todas elas eu penso a mesma coisa. Como uma pessoa pode se habilitar de uma maneira tão instantânea? Porque se a gente for pensar numa técnica, a gente tem que pensar primeiro o seguinte: quais as fisiopatologias estéticas, que é a nossa área, vão ser beneficiadas com essa técnica? Aí a gente tem que pensar o seguinte: como que essa técnica funciona? Qual é o funcionamento dessa técnica? Para que fisiopatologia ela age? Ah, tá, para isso. Tá, então eu vou estudar essa técnica para ver e selecionar quais são as clientes que eu vou aplicar. E aí eu vou atrás de aprender essa técnica. E aí eu vou casar dentro daquilo que a gente chama de raciocínio estético, que a medicina chama de raciocínio clínico, a minha técnica com a minha fisiopatologia. Mas não é só a fisiopatologia. A gente tem que entender o seguinte: dentro do universo fisiopatologia, inclui o trans e o pós-operatório, nem todo mundo é igual. As pessoas, elas não reagem da mesma maneira. Por exemplo, vocês vão pegar alguns pacientes que fizeram HD com queimaduras. Como é que eu vou colocar taping em cima de uma pele que já tem um processo de lesão térmica? O que eu acho que a gente tem que pensar? Exatamente isso. A técnica taping serve para a fisiopatologia que eu quero tratar, gordura localizada, por exemplo. Se serve para todos os meus pacientes, e aí eu vou decidir se eu vou utilizar essa técnica ou não vou utilizar. Então, essa é a primeira questão do diferencial. Quando usar, quanto usar, como usar, mas principalmente quando não usar. A partir daí, a gente tem que pensar por um outro olhar, tá? Uma outra vertente, que é a questão do quanto apta eu sou e estou para usar essa técnica, ou quanto apta eu me sinto com a formação que eu fiz. Porque quando a gente começa a falar assim, ó, o produto tem uma cola acrílica, ou qual o conhecimento que eu, esteticista, tenho da química da cola acrílica? Qual o conhecimento que me dão? O tipo de cola acrílica? Qual a reação dessa cola acrílica na pele? Qual o tempo que essa cola acrílica vai ficar? Qual a lesão que essa cola acrílica vai causar quando retirar? Então, quando eu começo a pensar dessa maneira, né, com relação à cola acrílica por si só do taping, eu já tenho que pensar mais de uma vez. É como o caso do peeling. Não adianta eu ir lá e fazer um curso de peeling de 4 horas na internet e sair aplicando peeling químico na cara de todos os meus pacientes. E aí eu acho que tá tudo bem, porque eu paguei R$47 o curso, 140, 200, 300, 500, e eu tô mega habilitada. Essa ferramenta
talvez deixe de ser um diferencial no resultado para ser um complicador de intercorrência no resultado. Porque o que eu tenho que fazer a cliente entender? Eu não tenho que botar taping e vender taping no meu pós-operatório. Eu tenho que fazer a cliente entender qual é o benefício dela pagar uma sessão com taping para a recuperação dela ou para o procedimento que ela vem fazendo, que ela vai fazer. E aí, claro, a gente dá uma direcionada mais pro pós-operatório, mas não é só o pós-operatório, gente. A gente pode falar de propriocepção nos tratamentos de redução de gordura, a gente pode falar da drenagem nos casos de celulite edematosa, a gente pode falar nas aderências, nas fibroses, nos liftings. Então, ser o diferencial está muito relacionado com o conhecimento da técnica, o raciocínio estético, mas principalmente também com a minha competência ao fazer. E aí hoje eu fiz um post sobre a live cheio de imagem de intercorrência, porque quando eu coloco para paciente e vendo o meu serviço por um preço X com um valor Y e eu dou para paciente uma bolha, uma queimadura, uma lesão epidérmica, a coisa fica muito complicada, porque eu vou pro processo crime e lesão corporal. Então, cadê o diferencial? Não teve diferencial, muito pelo contrário. E aí, isso a gente tá falando da técnica taping, né? Mas aí a gente tem que pensar numa outra coisa. O taping veio para dentro dos tratamentos de estética e de pós-operatório com o intuito de trabalhar a nosso favor profissional e em benefício dos resultados da paciente. Se é assim, por que eu quero usar taping e continuar vendendo pacote, porque é tudo empacotadora das lojas de 20 sessões? Se justamente, gente, a ideia é que o taping trabalhe pela gente. Até alguns anos atrás, a paciente fazia a sua cirurgia, alguns médicos mandavam drenar no mesmo dia, tinha médico que já mandava drenar 2 dias depois. A gente começou a fazer uso do taping transoperatório, lá no centro cirúrgico ou na sala de recuperação. E aí a gente vai ver essa paciente 5, 6, 7, até 10 dias depois da cirurgia, dependendo do mecanismo fisiológico do taping que vocês utilizaram. Então a gente já ganhou um buraco de tempo, ou seja, em vez da gente atender a paciente naqueles 2 dias logo depois, fazer drenagem todo dia, a gente já ganhou aí 5, 7, 10 dias fazendo atendimento de outros pacientes, para daí pegar essa nossa paciente que já se encontra numa situação de recuperação muito melhor do que aquela que nós pegávamos no 2º, no 3º e no 4º dia. Quando eu consegui, e por isso ontem eu comecei com aquela live, vender para paciente o meu valor e mostrar para minha paciente o benefício que ela tá tendo de estar comprando programa de procedimentos meus, eu já consegui, pela minha competência, mostrar para a cliente a importância dela utilizar o taping neste pós-operatório. E aí muitas de vocês me dizem assim, mas a paciente não quer ficar com o taping. A paciente não quer ficar com o taping porque tu não soube agregar valor na venda do seu tratamento quando você fez a avaliação da cliente. Porque ela sentou e 10 minutos depois tu mandou ela levantar porque tu já tinha avaliado e já tinha vendido para ela o pacote. E eu falei para vocês que a avaliação não é isso. Eu vou fazer uma live sobre avaliação. A avaliação é eu sentar e conhecer a personalidade dessa paciente. Lembra que eu falei lá que o taping, talvez quando não usar, seja naquela paciente que não tenha conduta. Por exemplo, eu não vou vender um peeling químico para uma paciente como eu que adora tomar sol. Adianta eu vender um peeling químico para mim? Não adianta. Se eu vou transformar vocês em referência em pós-operatório, fazer vocês triplicarem, multiplicarem por 3 a renda de vocês e trabalhar menos
tenho que fazer vocês entenderem, e vocês têm que entender que o taping vai trabalhar a nosso favor em benefício do resultado. Não adianta eu querer utilizar o taping e ficar fazendo drenagem na paciente, laser, rádio, não sei o que, todos os dias, ou dia sim, dia não. Se a gente vai continuar fazendo isso, a gente não precisa do taping, porque a ideia do taping, quando tecnicamente bem colocado e não colocado simplesmente para homeostase, mas tecnicamente bem colocado, ele vai estar fazendo o processo de drenagem linfática full time, ou seja, tempo integral, o tempo todo, o dia inteiro, até nós nos encontrarmos com a paciente novamente, fazendo com que nós possamos atender, claro, com algumas exceções, uma vez por semana só essa paciente, e tendo o benefício de um trabalho de 7 dias, 24 horas por dia. Mas eu, como profissional, tenho que ter dado à paciente o valor. Qual o valor do meu trabalho? Qual o valor que eu coloquei para ela, principalmente da validação do benefício que ela vai ter ficando com o taping. Então, gente, o que acontece? Eu tenho que saber mostrar para ela o benefício, fazer com que ela entenda o benefício, que ela entenda o valor, e ao mesmo tempo eu tenho que ter conhecimento técnico para fazer isso e trabalhar com material de qualidade. O diferencial. A minha fita tem Anvisa. A minha fita tem uma cola acrílica adequada. Não é porcaria que eu comprei em site de compra coletiva por 10, 12, 15 real, que é mais barato. Quando eu entrego o serviço de qualidade, a técnica de qualidade, e eu já dei à paciente o valor e ela entendeu o benefício, a paciente não vai arrancar o tape. Porque assim, ó, não é possível que eu e várias das minhas alunas que trabalham desta maneira consigam um milagre. Todo o restante das profissionais não conseguem. Então a gente precisa descobrir onde está a falha do nosso diferencial. A gente está falhando em algum momento. Na maior parte das vezes, analisando tudo que vocês comentam comigo, nos grupos das aulas ou no meu privado, nós temos duas grandes falhas que nós vamos analisar. Primeira, como que eu me vendo? Preço, valor. Segundo, qual é a técnica que eu tenho na minha mão? Por quê? Porque qual é a formação que eu fiz? Ah, Dadá, mas a minha paciente não gosta. Ah, Dadá, mas o meu médico não gosta. Como tu te vendeu pro teu médico? Em que posição tu te pôs? Eu vejo muito, gente, assim, ó, especialista em transe pós-operatório, especialista em transe pós-operatório. Como é que uma pessoa que se autodenomina especialista, sem ser, porque especialista é o cara que fez curso de pós-graduação lato sensu. Então ele não é, se tu não tem essa pós-graduação em pós-operatório, tu não é especialista. Se tu se diz especialista, como é que tu não consegue agregar valor pro médico com quem tu trabalha e agregar valor com a paciente que tu pegou para atender? Tá vendo como tem uma ponte entre isso, gente? Tem um problema entre isso. Entre eu me achar o máximo do máximo e eu não conseguir vender e mostrar que aquilo que eu tô fazendo tem embasamento e funciona. Então aqui tá um pequeno problema que a gente vai ter que resolver. Por isso que dentro da doutrina, do conceito da L-tape, porque o L-tape é um conceito, a gente vai aprender várias vertentes de uso de taping do mundo, porque a gente tem várias escolas e não uma só, de um jeito só. E eu costumo ensinar todas. Cada uma de vocês vai escolher o que é melhor. Eu sei no que está embasado o meu trabalho. Eu posso dar as respostas para todas as perguntas. 99% provavelmente. Porque eu vivo disso, de estudar isso. Agora, quando eu sou uma cópia, eu não tenho as respostas. E daí eu tenho que fazer com que façam do jeito que eu tô mandando, do jeito que eu tô ensinando. Uma coisa é como eu digo, a outra coisa é como vocês ouvem. E a terceira coisa é como vocês repetem isso fora. Então, assim, vocês têm N, e todo mundo que já fez o curso comigo
amigo que tá aqui vai dizer isso. A gente aprende pelo menos 5 técnicas diferenciadas de uso de pós-operatório. E cada uma vai escolher o seu. Ou porque a mão, ou porque gosta, ou porque não faz o trans no centro cirúrgico e faz na sala de recuperação, ou porque não pode fazer trans, só faz o pós-operatório imediato. Mas o que nós temos que entender é que ser referência em pós-operatório, que é o que eu tô fazendo e vou fazer com todos vocês, é fazer com que vocês pensem fisiologicamente. Não é colar a fita, é pensar a fisiologia da fita, é pensar a fisiologia da drenagem que vocês estão utilizando, é pensar a fisiologia do equipamento que vocês querem colocar. Nós estamos passando uma transição dentro da questão do pós-operatório, com a chegada de novas tecnologias, com a chegada de novas doutrinas. Vocês perceberam que de um ano para cá, a gente fala em HD, em MD, em renúvel, em alça muscular, em sutiã muscular, a quantidade de coisas novas que estão surgindo dentro do pós-operatório, porque os médicos também estão fazendo outras coisas e nós temos que acompanhar esse processo. No transoperatório, a melhor técnica é que é boa para tua paciente, boa para o teu médico e tu domina para aplicar. Porque se eu pegar uma paciente, por exemplo, que fez uma HD ou que fez uma lipo e que tá com queimadura, tá com lesão térmica, jamais vou colocar um compressivo. Se eu pegar uma paciente que removeu um volume muito grande, que a probabilidade, que houve uma tração muito grande, que a probabilidade de decência e necrose seja grande, jamais um compressivo, porque dentro do compressivo, na técnica do compressivo, eu não consigo ver ardor, rubor, calor, tumor, turgor. Eu não consigo. Então, se tiver um problema nessa paciente, quando eu abrir no 5º dia, a confusão já tá armada. Então, assim, não existe técnica boa, técnica ruim e técnica melhor. Existe o que eu sei fazer bem feito e o que eu faço a análise, o raciocínio estético para fazer a colocação, tá? Então, nada é ruim e nada é bom demais. Tudo tem problema, porque entre um linfático mal feito e um compressivo bem feito, talvez o compressivo bem feito seja melhor que o linfático mal feito. Então isso é importante a gente fazer essa análise. A grande questão aqui é exatamente essa. Isso é diferencial. É diferencial como profissional. Quando vocês chegam para o médico com quem vocês vão trabalhar e vocês conseguem dizer para ele assim, ó, eu escolho drenar com essa técnica, Voder, Leduc, Godoy, Ciute, Dominique Jacquemet, Ganância, a minha própria técnica. Isso é diferencial. Vocês sabem o que vocês estão fazendo. Vocês sabem o porquê vocês estão fazendo. Eu uso taping no transoperatório por isso. E dentro dessa utilização eu posso fazer pela via fisiológica essa e essa. É diferente da gente chegar lá e dizer assim, ó, eu faço drenagem e eu uso tape. Isso é o diferencial quando você fala pro médico. É o diferencial quando você fala pro paciente. Eu uso tape no meu procedimento porque o tape te auxilia na diminuição do espaço morto, aumenta o fluxo de drenagem, diminui o exudato no interstício. Quando você explica. Hoje você foi conversar com o médico, ele me fez muitas perguntas. Se eu não tivesse feito seu curso, eu não teria me saído tão bem. Você fez e faz a diferença na minha vida. Que bom, Tice. Que bom e que eu continue fazendo. Porque eu estudo pra isso, pra ajudar vocês a serem referência. Não ser especialista. Vocês não têm que ser especialista. Vocês querem ser especialista, vão fazer uma pós-graduação lato sensu de pós-operatório. Ser referência, que é onde eu quero levar vocês, não é ensinar a fazer assim, ó, a minha drenagem, assim. Não. É mostrar pra vocês que se a drenagem de vocês faz assim ou faz assim, não faz diferença desde que ela seja bem feita. E que ela seja feita no momento que ela deve ser feita. Que eu vou entrar com recurso eletroterápico no momento que esse recurso vai me ajudar e não piorar. E que o que eu vou fazer tem embasamento na literatura. Não é a minha prática de achismo. Eu acho que funciona assim. Eu vi na revista científica Cláudia Nova, minha novela, que dá pra fazer desse jeito. Que a blogueira X fez, que a influencer não sei o que Y fez. Não é assim que a gente trabalha em estética. O nosso paciente não é nossa cobaia. O nosso
nosso paciente está esperando um resultado, um serviço que ele pagou na forma de um atendimento, entenderem que o taping ele é um diferencial se bem aplicado no momento correto, com a qualidade que ele tem que ser feito. Colocar o taping de qualquer jeito, porque tá na moda, porque viu no Instagram, porque comprou um curso online de meia dúzia de aula, é o caminho para não ter diferencial. Como é que a gente vai se tornar referência na minha cidade, no meu bairro, entre os médicos com quem eu trabalho? Eu vou me tornar referência primeiro. Sempre guardem essa frase. Quem tem conhecimento tem poder. Vocês têm que estar empoderadas, é uma palavra da moda, mas vocês têm que estar empoderadas em conhecimento para poder conversar e já ser vocês o diferencial de vocês. Não interessa se vocês são nova, velha, gorda, magra, alta, baixa, arrumada, esculhambada, não interessa. O que vai mandar vocês é o conhecimento, é a competência que vocês têm, esse é o diferencial. E esse conhecimento, ele tem que ser traduzido em duas linguagens. A linguagem técnica, quando vocês vão falar com o médico sobre o taping e sobre a aplicabilidade do taping. E a linguagem popular, quando vocês vão falar com a cliente, que não adianta chegar lá e falar que vai fazer estimulação do sistema somatosensorial através do sistema nervoso central, porque a cliente nem sabe que ela tem cérebro, que dirá como é que funciona o sistema nervoso central dela. Então eu tenho que saber quando, como, quanto e quando não colocar o taping. E quando colocar, saber o que eu estou fazendo. Quando eu não sei o que eu estou fazendo, em geral, eu vou ter alguma intercorrência. E essa intercorrência, a culpa é minha. Ou eu não soube fazer, ou eu me omiti de ensinar a minha cliente a cuidar. Então, gente, diferencial é isso. Vai fechar a turma para setembro? Sim, Tanise. Em setembro, feriado de 7 de setembro. Essa é uma frase clássica. Quem tem conhecimento tem poder, tá, gente? Mas tem uma frase que é a que eu mais gosto, que é assim, ó: a teoria sem prática, ela é nula. E a prática sem teoria, ela é perigosa. Essa frase é do Lenin. Sabe quem era o Lenin? O ditador lá da União Soviética, da antiga União Soviética. Lá naquele tempo, um ditador, que era o cara que mandava, já dizia que a prática sem teoria é nula. E é isso que nós temos que cuidar. Porque nós temos um volume de gente muito grande fazendo prática sem teoria, buscando dinheiro pelo dinheiro. Só que o dinheiro pelo dinheiro, quando a gente está falando de estética, de cirurgia plástica, ele destrói a vida de uma pessoa. A gente destrói a autoestima de uma pessoa. Vocês têm visto isso todo dia no Instagram aí. Blogueira que arrancou as bolsas de bichar e agora está em depressão. Cirurgia plástica mal feita, paciente se suicidando. Nós somos responsáveis por isso. Essa estética irresponsável, ela não pode seguir. Nós temos que ser uma referência na estética com responsabilidade. Não quer dizer que vocês só vão repetir o que está no artigo, não é isso que eu tô dizendo, porque também tem um monte de artigo que não serve para nada. Só que a gente tem que se embasar em alguma coisa. Então a gente tem que ser o taping tem que ser o nosso diferencial. Quem sabe pouco de cada coisa não sabe nada. Ah, eu adoro isso aí, Renata. A Mariana fala que são os patos. Nada mal, anda mal e voa mal. E só faz cagada. Também tem essa, né? Que pato só caga. Então, essa é uma frase que é exatamente isso. Tudo tá no raso. As pessoas do dia pra noite são especialistas em tudo. Especialista em microagulhamento, em pressurizado, em ozônio, em jato de plasma, em criolipólise, em criofrequência. Tem gente que já é especialista da máquina que nem saiu ainda. Mas o cara já é especialista. E daí, quando a máquina sai e ela ganha a Anvisa, a pessoa fala assim, ó, não, mas é que eu já trabalho com isso há mais de 2 anos. Bom, então tu trabalha com isso de forma ilegal, cometendo crime contra a saúde pública, fazendo experimento nos teus pacientes. Não tem outra frase para isso. A frase é: a teoria sem prática é nula, é zero. Quem só sabe na teoria e nunca botou a mão nos pacientes, que também tá cheio, tá? Gente que não faz atendimento clínico é cheio das teorias, cheio de ensinar. A prática sem a teoria é perigosa. Mas se tu botar no Google, tu vai ver. Essa frase é do Lenin.
É a frase do meu trabalho de conclusão de curso da faculdade e é a frase que tá no meu primeiro livro, porque eu acho ela muito séria no sentido de quem quer se comprometer em trabalhar com o ser humano. Porque se eu não quero ir fazer uma cirurgia plástica e ficar com um buraco de uma decência, ficar sem um pedaço de um tape que arrancaram fora, por que eu vou aceitar fazer isso com o meu paciente?